Provavelmente já ouviste falar de discos ópticos. Estão por todo o lado. Mas sabes como surgiram? Como são feitos? E como funcionam? Para começar, os discos ópticos são dispositivos de armazenamento de grandes quantidades de informação, que recorre a tecnologias laser. O primeiro disco óptico a surgir foi o Laserdisc, mas este disco óptico não conseguiu grande aderência, isto porque possuía um grande tamanho e por isso não era algo que podíamos facilmente transportar. A sua capacidade de armazenamento também era muito baixa, atingindo até 60 minutos em vídeo apenas. Uma vez ultrapassada esta duração, era necessário virar o disco para continuar a ver o filme. Que aborrecido! A correção e detecção de erros também eram muito rudimentares e provocavam situações como estática e falhas na imagem. Para superar estas dificuldades, foi desenvolvido o Compact Disc nos anos 80. Este disco óptico é certamente muito mais pequeno que o Laserdisc e armazena maior quantidade de informação. Mas como é que isso é possível? Para explicar este fenómeno, comecemos por explicar como os CDs são constituídos. Estes dispositivos possuem 4 camadas. Camada plástica, composta de policarbonato. Camada reflexiva, composta de um reflexivo metálico com ligas de ouro 24K ou prata. Camada de gravação, que contém a informação do disco. Camada adesiva, que contém o rótulo do disco. É na camada de gravação que encontramos uma superfície com depressões, que tem cerca de 800 nanómetros. A partir desta superfície, podemos transformar a informação numa série de zeros e uns, linguagem que o computador pode ler. Isto acontece nos leitores de CD. Os leitores de CD possuem 3 componentes principais: um motor que possibilita o movimento do CD, o laser vermelho contínuo que incide na superfície do CD e outro motor que permite o movimento do laser do centro do CD para a periferia. Isto porque a leitura de CD é feita neste sentido, em espiral, uma vez que o CD está continuamente em movimento, numa linha que tem apenas metade de um micrómetro de comprimento. No entanto, se pudéssemos esticar toda a espiral, ela chegaria a ter 5 km de comprimento, o que é bastante impressionante. Mas voltemos a como ocorre a leitura de informação. Os lasers, ao incidirem na superfície do CD, atingem uma depressão, pit, ou a superfície, land. Se atingirem uma depressão, o laser é refletido de volta ao sensor. Caso contrário, o laser dispersa-se num ângulo diferente e não retorna ao sensor. Atingir uma depressão equivale a um 1 e atingir uma superfície equivale a um 0. Assim, facilmente a informação pode ser lida por um computador. Mas o que acontece se riscarmos os CDs? Podem ocorrer 2 situações. Se o CD possuir apenas um ficheiro, este pode aparecer noutras zonas do disco, portanto se for riscado não há problema, porque a informação vai ser lida novamente noutra parte do disco. Por outro lado, o CD pode ter encriptação, o que significa que numa situação hipotética, se o CD tiver um pequeno buraco, o computador é capaz de ler a informação que estaria nesse buraco através da informação que se encontra à volta deste. Agora compreendemos como a leitura em discos ópticos funciona. Ao longo do tempo, este tipo de tecnologias tem evoluído para dispositivos com maior capacidade de armazenamento e de rotação, permitindo a leitura mais rápida dos dados, resultando nos DVDs e, mais recentemente, nos Blu-rays. Mas como é que isso é possível? Bem, para haver a leitura de forma precisa da informação, o laser precisa de ser estreito o suficiente para não ler depressões e superfícies ao mesmo tempo. Portanto, se quisermos guardar quantidades elevadas de informação, teríamos que ter depressões ou superfícies mais pequenas, mas teríamos também que ter lasers com comprimento de onda mais pequenos. Os lasers usados na leitura de DVDs possuem comprimento de ondas menores que os usados em CDs, portanto, conseguem armazenar maior quantidade de informação. E então os Blu-rays por que se tornaram tão populares? Estes dispositivos usam lasers com comprimento de onda menor que os DVDs de cor azul, daí o seu nome, que permitem armazenar até 50 GB de informação no só disco. Mas a criação deste laser não foi fácil, e os cientistas que desenvolveram a tecnologia até ganharam o Prémio Nobel da Física em 2014. Ok, acabamos de ver o que acontece nos discos ópticos, que são apenas de leitura. Mas quando são regraváveis? Em vez de terem a camada de alumínio reflexiva, possuem uma camada especial de corante. O laser do gravador de CD cria na superfície depressões que podem depois ser lidas como bits de informação pelos leitores de CD. O CDR apenas pode ser gravado uma única vez. E se for um CDRW? Nesse caso, este disco é composto por matérias que mudam facilmente de estado. E, portanto, depois de o laser atingir a superfície, em vez de permanecer com depressões, perde-as. E isto foi uma explicação, em poucos minutos, sobre discos ópticos.